Tá começando o Isotalks e hoje eu vou conversar com um dos maiores influenciadores do Brasil no setor da construção civil, Josias Rodrigues. Engenheiro e construtor há 32 anos e conhecido na internet como JR Construção. Ele se destacou nas redes sociais, compartilhando dicas, técnicas e conhecimentos práticos sobre construção, voltados para quem está começando ou quer melhorar os seus projetos. O JR ganhou popularidade pela sua abordagem direta e acessível, utilizando vídeos, tutoriais e conteúdos práticos para engajar sua audiência composta por profissionais da construção e entusiastas do setor. Ele tem ajudado a democratizar o acesso ao conhecimento técnico na construção civil. E hoje ele está aqui no Isotalks para falar sobre o presente e o futuro da construção. JR, seja muito bem-vindo ao Isotalks. Eu queria que você começasse contando para a gente o começo da sua história na construção civil e como é que você migrou, né, ou você cresceu nessa parte também de criação de conteúdo. Felipe, primeiramente uma satisfação estar aqui com vocês no Isotalks, nesse podcast do Grupo Iso Recorte, e pelo convite para que hoje eu pudesse aqui passar um pouco da minha experiência e também a questão da minha vida, que pode servir de inspiração para muitos profissionais da área da construção civil, tantos aqueles que ainda hoje estão começando como servente de pedreiro, depois pode se tornar um pedreiro, construtor, depois empreiteiro, incorporador e se tornar aí um grande incorporador na área da construção civil nessa escala. Eu vim de uma família pobre, uma família bastante humilde, tive grande dificuldade na minha vida na infância, eu mais o meu irmão. Meu pai, ele era pedreiro. Quando eu nasci, na verdade, ele era caminhoneiro. Depois, com 5 anos de idade, mais ou menos, para 4 anos de idade, ele foi ser ajudante de pedreiro, depois se tornou um pedreiro. 7 anos de idade, eu já estava dentro do canteiro de obra. Conheço, então, um pouco da obra desde os 7 anos. Meu pai trabalhando na construção e a gente ajudando no período que a gente não estava na escola. E minha mãe também foi servente de pedreiro. Quando o ajudante ia embora, meu pai passava das 5 horas, minha mãe ia ajudar, a gente ia junto também. Trabalhei também em outras áreas ali com 8 anos, vendendo paçoquinha, buscando leite para a galera que não podia ir, que trabalhava. Mas aos 12 anos foi que eu iniciei definitivamente no canteiro de obra, passei a estudar à noite e comecei como servente de pedreiro do meu pai. E você sabe, né? Trabalhar com pai não é muito fácil não, porque pai acaba misturando as coisas, né? Filho, não é funcionário e tal, nem tanta paciência para ensinar, principalmente naquela época que nós não tínhamos acesso à mídia como hoje a gente tem, são as informações que a gente tem através das redes sociais. Então tutorial a gente não tinha, o que a gente tinha era o manual de todas as peças ou produtos que a gente comprava. Então com 12 anos comecei, mas eu não queria ser servente de pedreiro, porque não tínhamos betoneira, nós não tínhamos equipamento, ferramentas elétricas, então era manual. Então manual, você sabe, é muito cansativo. Mas a gente era novo, então resistência tinha para ser um servente de pedreiro. Aí logo com 14 anos eu já comecei a desenvolver o serviço de pedreiro mesmo. Com 16 anos eu já era pedreiro. E foi com 17 anos que eu vi a oportunidade de escalar dentro da construção civil. Chamei meu pai para começar a escalar, aumentar o número de obras. Ele disse não. Eu falei, então vou fazer o seguinte, pai, eu assumo toda a responsabilidade e a gente divide o valor. E aí eu comecei a escalar, comecei a pegar várias obras ao mesmo tempo e aumentar o número de pessoas para trabalhar para mim. Então com 18, 19 anos, a gente já tinha aí uma empreiteira, já estava trabalhando com bastante obras ao mesmo tempo. Então essa foi praticamente o início da nossa carreira. Difícil foi porque, como eu disse, não tinha um tutorial como esse hoje aqui.
onde a gente tem a oportunidade de levar para as pessoas que seguem ou querem aprender. A gente passa com bastante fidelidade, com autoridade e confiança o que a gente sabe. Então, naquela época, se você perguntasse para um pedreiro para ele te ensinar, jamais ele te ensinaria. O medo era gigantesco dele passar a informação, você aprender e ele ficar sem o emprego. Então, esse era o medo que a maioria tinha. E então, com 18 para 19 anos, aí nós fundamos a JR Construção Civil. Saímos da informalidade e nos formalizamos. E aí passou a ser realmente uma construtora. Então, digo que eu saí de servente de pedreiro a um incorporador hoje de sucesso. Ou seja, eu saí de uma pessoa que dividia metade do pão com meu irmão, um pão francês, via minha mãe comer, minha mãe assistir a gente comendo e ela não poder comer, que a gente não tinha condições, a hoje a ter casas aí vendidas por mais de milhões de reais. Então, tudo isso dentro do setor construtivo. Então, como eu posso ensinar a construção, eu posso ensinar também que as pessoas podem sair de servente de pedreiro e se tornar aí um milionário dentro do setor construtivo sem precisar migrar para outra área ou para outro ramo. E você estava falando da dificuldade que existia, né, para você aprender e se capacitar, né, porque não tinha o acesso fácil que a gente tem hoje do mundo na palma da mão, né, das informações aí abundantes. E até mesmo com os próprios colegas, você tinha dificuldade de aprender, né, de conversar com uma pessoa mais experiente, mais velha e transferir esse conhecimento. E quando foi que você entendeu que seria bom para você compartilhar o seu conhecimento, não guardar ele só para você? Primeiro porque quem ensina aprende duas vezes. Segundo porque eu tinha uma necessidade muito grande de ter profissionais para trabalhar. E a maioria dos profissionais que a gente pegavam eram profissionais que vinham mal informados. Ou seja, eu sei fazer, eu trabalho do meu jeito, e a gente via que realmente não estava certo. Então, entrei justamente como um professor praticamente. Como eu já tinha o curso de teologia, eu dava aula também com 17 anos, 18 anos, já tinha me formado em teologia e dava aula no curso teológico. Então eu tinha uma facilidade de comunicação, né? De expressar com clareza para que pudesse falar de forma simples, que até uma criança pudesse entender. Que comunicar, ensinar, não é simplesmente levar o conhecimento, né? É fazer as pessoas entender com objetividade. Então eu vi a oportunidade de eu fazer pedreiros, né? Fazer discípulos, instruir pessoas. E eu comecei isso, não foi na rede social, comecei isso no meu canteiro de obra. Pegava ajudante e tentava fazer deles um bom pedreiro. Hoje eu tenho diversas pessoas naquela época que hoje são pedreiros renomados. Começou comigo. Hoje eu não consigo mais fazer isso no canteiro de obra. Infelizmente, essa geração Z, lamentavelmente, não querem partir mais para o setor construtivo. A maior dificuldade hoje, nós profissionais que nós temos, é encontrar alguém que queira aprender o ofício de pedreiro. Eles vão ser servente de pedreiro, a partir do momento que eles têm uma oportunidade de sair fora, eles caem fora. Mesmo que você ensine e diga para eles, olha, se vocês continuar, vocês podem se tornar uma pessoa semelhante a mim, ou muito maior do que eu, mas você tem que passar pela escala. Aí eles começam a pensar na escala e eles não querem, porque é um serviço bruto, é um serviço rústico. Por mais que nós temos equipamento, nós temos hoje ferramentas elétricas que facilitou a vida, porque quem trabalhou há 25 anos atrás, igual eu como servente de pedreiro, porque eu estou 32 anos no ramo da construção, 25 anos atrás era manual. Então, essa molecada de hoje, se fosse trabalhar 25 anos atrás, não suportaria. Mas hoje não. Hoje, nenhum mais bate massa na mão. É muito difícil. A não ser se for um pedreiro muito egoísta que não quer comprar uma ferramenta, né? Não quer comprar uma betoneira, não quer comprar uma ferramenta e coloca o seu ajudante para bater massa na mão.
Mas hoje nós não fazemos isso. Toda a nossa equipe tem betoneira, tem martelete, tem ferramentas elétricas, dificilmente é manual. Só o que não consegue mesmo fazer com ferramenta que usa-se a forma manual. Mas o restante é tudo ferramentas, equipamentos elétricos que facilita demais. E mesmo com toda a tecnologia e as facilidades que tem hoje, a grande dificuldade nesse momento é encontrar profissionais para Sim, a competição é muito grande, né? Uhum. Nós temos uma competição que é a internet, facilitou muita gente ganhar dinheiro com a internet. Então, essa outra coisa também, legislação, né? Porque eu comecei a trabalhar aos 7 anos. Aos 7 anos eu fui para o canteiro de obra e aos pouquinhos trabalhar. Com 12 anos eu trabalhava definitivamente. Hoje, se você colocar uma criança com 12 anos para trabalhar, você tem um problema gigantesco para você. Você vai ter preso por isso, né? Enquanto que com 12 anos a criança já está fazendo coisa errada por aí, né? Mas isso não compete a mim, compete à legislação do nosso país, infelizmente. Deixar elas trabalharem, não. Mas fazer o que pode fazer de errado, eles estão nem aí, né? Mas hoje a gente não encontra. Aí o que a gente teria que pegar? Pegar uma pessoa de 18 anos, né? Para poder trabalhar com a gente no serviço da construção civil. Quem é de 18 anos que quer trabalhar na construção civil como ajudante de pedreiro? Só mesmo aquele que fala assim, cara, eu não tenho recurso, é o último recurso meu. É aí onde você pega as pessoas que têm dificuldade de aprender. São pessoas que não têm um grau de ensinamento, então são pessoas mais com dificuldade de assimilar, então dá trabalho. Então, essa geração hoje, não só na construção civil em si, né, mas tudo que envolve mão de obra, tá difícil encontrar. Agora, você estava falando que você começou a capacitar os profissionais no canteiro de obras, né? E em que momento que você percebeu que você poderia escalar isso para a internet? E como que foi esse começo, você levando ali o seu celular e filmando as pessoas, filmando a obra? Qual que era a reação dos seus colegas? Então, isso aí foi há 8 anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos. Eu sempre, quando lançou, né, eu tive a oportunidade de ter um computador, porque quando eu tive a oportunidade de aprender informática, acho que eu tinha 12 anos, e eu fui aprender informática, fui aprender lá o DOS, aquelas coisas aí dos prompts, disquete, essas coisas assim. Aí eu peguei e comprei um computador daqueles grandão, tudo lá, não tinha nem internet. E meu sonho era trabalhar com aquilo, né? Só que o tempo foi passando e a gente tentando procurar meios de levar informação para a internet. Aí, uns 8 anos atrás, eu comecei a pôr meus vídeos num canal que eu tinha no YouTube como arquivos, para que quando alguém procurasse o meu trabalho, tivesse a informação. Só que eles começaram a ter engajamento. Aí eu vi a oportunidade de ensinar. Falei, o que eu sei fazer de melhor é construir. Então eu vou começar a fazer série. Eu vou começar a ensinar a construir desde a terraplenagem até o acabamento. Vou fazer séries completas. Então eu nem gravava no celular. Eu comprei uma câmera pequenininha, ruim pra caramba, né? E eu gravava o áudio no celular. Olha só a dificuldade. Eu gravava na câmera e gravava o áudio no celular. E depois eu tinha que sincronizar. E o computador ainda parece que era movido a lenha. Quando eu colocava o vídeo lá para editar, meu Deus do céu, você cortava um pedaço, travava, cortava outro. Então eu gravava 3, 4 vídeos por dia, até 5 horas da tarde. De 5 horas da tarde até 1 hora, 2 horas da manhã, eu editava os vídeos, depois eu colocava eles para renderizar, porque não tinha placa de vídeo. Então deixava lá 3, 4, 5, 6, 7 horas para o vídeo ser renderizado, né, para depois postar no outro dia. Sim. E ainda a internet lenta, não tinha ainda
fibra ótica, não tinha nada. Para subir um vídeo para o YouTube, para fazer o upload dele, demorava muito. Então, tudo isso foi um trabalho que eu fiz. E a maioria das pessoas que trabalhavam comigo ria. Eles tiravam sarro. E os videozinhos, né, que eu começava a gravar, meu pai, pô, vai parar a obra, vai atrasar tudo. Isso aí não vai dar nada, meu filho. E os outros pedreiros diziam, você fica ensinando, o que vai acontecer com você? A maioria vai aprender, você vai ficar desempregado. Então, o egoísmo deles, né? Só que eles esqueceram que se você tem condições de fazer com o mestre, você vai fazer com o mestre. Se você tem posicionamento, você vai fazer com um cara que tem posicionamento. E foi aonde a minha visão era essa. Depois que passou tudo isso hoje, eles falam, nós estávamos enganados. Antes riam, né? Hoje tem eu como referência. Hoje você se tornou o maior influenciador do ramo de construção civil do Brasil. Hoje a gente é um dos maiores pesquisados, uma das maiores autoridades dentro da rede social, né? Existem sim pessoas que falam fazem construção, mostram construção, até maiores do que nós hoje dentro do segmento, mas com a autoridade de falar a respeito da construção civil, nós somos um dos maiores. Então hoje a gente é o maior influenciador que fala de construção, a maior autoridade que fala de construção. Perfeito. Entendeu? A gente hoje tem passa de 4 milhões de seguidores dentro da rede social, se tornando então hoje um maior influenciador que realmente fala de construção. Existem outros, a gente vê por aí, eles mostram a construção. Mostrar uma coisa, sim. Falar da construção, ensinar é outra coisa, é diferente. Por isso que hoje 99% das pessoas, dos meus vídeos visualizados são realmente dos meus assinantes, dos meus inscritos, daqueles que acompanham. Até aproveito para agradecer todos eles que me seguem, porque se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. E a sua jornada até chegar a trabalhar com o IPS foi um pouco diferente, né? Na verdade, você tinha a intenção de levar para os seus seguidores métodos mais inovadores, mais modernos de construção, e aí você procurou o grupo IsoRecord, foi isso mesmo? Então, a mente do ser humano, ela tem que ser mudada. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando se apresentar algo novo para elas, elas dizem assim, não funciona. Nem testou. Essa é a verdade. A pessoa nem provou. Eu, geralmente, quando a pessoa fala para mim assim, isso não funciona, eu pergunto, narrativa, você tem fatos, explica para mim por que não funciona. Porque às vezes eu também quero, às vezes eu estou fazendo errado. Então eu também tive esse pensamento. No momento, no primeiro impacto, quando eu visito muitas feiras de construção. Então, quando há 8 anos atrás, eu não tinha nem canal ainda, era 9 anos, eu vi dentro de uma feira de construção, um espaço pequeno, feito em painel monolítico. Mas você ficou com o pé atrás. Era só o EPS e a malha. Nem reboco tinha, a pessoa não levou reboco para ela, nada. Só mostrou o painel. Olhei aquilo e falei, será que isso funciona? Eu olhei com um olhar crítico, que é o meu papel. Sim. Entendeu? Eu tenho que ser uma cabeça pensante. Você tem que ser crítico. Fui para casa e acho que isso não funciona. Peguei um panfleto. Aí depois falei, peraí, como que não funciona? Eu tenho que fazer teste. Aí eu fui estudar muito sobre o painel monolítico. Aí, literatura da italiana, a gente traduzia, via o que era, por que foi usada as casas na Itália de monopainel, por causa que ela suportava os abalos sísmicos. Então, comecei a entender muito sobre monopainel. E visitei obras antes de monopainel na região de Avaré. Eu fui nos condomínios onde havia obras de monopainel que estava sendo construída e visitei essas obras. E eu vi que essas obras elas estavam sendo construídas, mas tinha que melhorar muito. Aí eu falei, peraí, eu já tenho minhas ideias.
Eu vou comprar uma casa de monopainel de GPS e vou fazer. O grupo Risorrecorte, eu já o conhecia, mas eu não conhecia o grupo Risorrecorte como construindo casas de monopainel. Eu conheci o grupo Risorrecorte pelas lajes, pelas placas de lajes de GPS. Então, eu já havia feito já havia conhecido o grupo Risorrecorte, já tinha ido à fábrica, conhecido como era feito as lajes de EPS, né? Os blocos de laje de EPS, e havia usado o EPS, que eu já tinha feito laje de EPS. Então, comecei a usar as lajes de EPS do grupo Risorrecorte. Então, naquela época, quando eu decidi comprar uma casa, eu liguei para o grupo Risorrecorte. Falei, vocês estão fazendo painel de casa de monopainel? Sim. Eu quero comprar uma casa. Mandei o projeto, eles avaliaram o projeto, falou, custa X. Falei, então, me vende essa casa. Comprei a casa. Depois que eu comprei a casa, então o diretor falou, pô, o influenciador comprou uma casa. Porque eu fui para a rede social, falei, gente, eu vou construir uma casa de monopainel, mas não tem ninguém me patrocinando, não. Eu comprei a casa, eu quero testar, eu quero mostrar para vocês uma nova tecnologia. Perfeito. Eu quero fazer isso para vocês. Aí aparece, então, o grupo Risorrecorte, e aí a gente uniu, né, a fome com a vontade de comer, e deu certo de nós fazermos uma websérie. A websérie, uma casa de monopainel. Eu pus o nome Casa de Isopor. Isopor é nome comercial, a gente sabe disso, mas é conhecido como isopor. E é interessante que você brinca também até com um medo que as pessoas têm da casa de isopor, né? Que acha que é a casa dos três porquinhos, exatamente, né? Então é interessante que você já chama a atenção das pessoas justamente pelo que elas têm mais insegurança. Então quando eu comecei a construir, eu sempre falava assim, o pessoal, essa aqui é a casa dos três porquinhos, né? Você tá achando que é a casa dos três porquinhos? Então nós fizemos a parceria de montar uma websérie, onde a gente queria levar a informação para quem nos acompanhava, como é feito uma casa de monopainel. A resistência, primeiro como que ela é feita, né? Primeiro, quando você vai fazer uma casa de monopainel, você tem um terreno plano, arenoso, nossa, o custo reduz bastante, porque você esquece fundação profunda. Você usa a fundação rasa, que é radier. Então, radier, o custo diminui bastante. Então, você tem uma economia, você tem rapidez, você tem agilidade. Porque se você for escavar a broca, escavar sapata, bloco coroamento, fazer radier, fazer a viga baldrame, só o custo que você tem de operação, de retirar terra, de mão de obra em si é enorme. Sendo que com o radier é o quê? Nivelar solo, fazer a infraestrutura de esgoto, de água pluvial, camada de brita, que é o colchão de brita para drenagem, lona, malha, concreto. Isso que você faz em 3 dias de serviço. Uma fundação dessa demoraria 1 semana. Depois de pronto, o que você fosse bater massa para sentar tijolo, aí você vem só o quê? Perfurando onde vai ser ancorado os painéis, porque já está tudo no esquadro, e montar painel. Eu até dava risada, que eu do lado estava construindo uma casa, os pedreiros eram amigo meu. Aí falou, rapaz, o vento vai levar isso aí. Aí eu falei, vai não, peraí. Aí eu falava pros caras, pega uma parede de vocês de 3 metros aí. Levanta aí eu falava pro meu ajudante, pega uma parede nossa de 3 metros aí. Aí o cara vinha com a parede de 3 metros sozinho. Aí os caras, vocês estão tirando nós, né? Aí ele falou, rapaz, o vento vai levar isso aí. Eu falei, vai nada, irmão. Vai ficar tranquilo. Então, em 8 dias, uma casa de 50 metros quadrados, nós deixamos com a laje concretada. Então, isso desde a terraplenagem até concretar a laje. Isso nós em 8 dias? Em 8 dias. Se fosse no modo convencional, levaria quanto tempo? Rapaz, no modo tradicional demoraria em torno de uns 20 dias, mais ou menos, 22 dias, para deixar com laje, né? Sim. Concretada. Só que assim, a vantagem desses 8 dias é que já está passada a infraestrutura da elétrica
e a infraestrutura das águas, então, do abastecimento hidráulico. Então, nós já temos uma grande vantagem, que na outra, não, estaria com a laje cheia, mas a elétrica não estaria... Ainda teria quebradeira para hidráulica e elétrica. E depois o entulho também que isso gera. Outra vantagem no monopainel é que não há resíduo. Então, é sustentável, porque enquanto na alvenaria você quebra, você tem resíduo, e no monopainel você não tem resíduo, porque todas as aberturas de hidráulica e de elétrica é feito com soprador térmico. Então, há a própria fundição do próprio EPS, então não tem resíduo. E o que sobrar de uma casa de monopainel, porque na verdade a gente sobra as aberturas de portas e janelas, é usado nas platibandas. A gente quase não perde nada no monopainel. E se sobrar qualquer resíduo de EPS, é reciclável. Então, você pode mandar para reciclagem de novo, ser reciclado, que é aí onde se faz aí, né? Acredito que vai fazer os EPS de papelaria, que são os mais frágeis. Então, você não perde nada numa casa de EPS. O custo de perca é quase zero. E resíduo, nem se fala, não sai resíduo. O que sai é, às vezes, uma bolinha de EPS, que sai aquela pérola ali. Nada que se compare com o entulho que gera uma Quando obra. sai, a gente depois junta tudo e mete o soprador térmico e funde. Para que ela não fique voando, que ela não vá para a natureza, a gente funde tudo aquilo ali. Perfeito. Fundiu, ela já se torna um pedacinho pequenininho. Já era, né? Porque o soprador térmico vai e funde. Ou seja, só do que você me falou aqui, a obra leva menos tempo, você gera menos entulho. Os pedreiros também não precisam ficar, né? Tem um desgaste físico muito menor. Meu Deus do céu. Né? Olha só para você ter noção, os pedreiros até hoje falam para mim, Josias, vamos fazer casa de EPS, rapaz, porque a gente cansa menos. Não tem desgaste físico. Entendeu? Não tem desgaste físico. Não tem pó. Né? O problema muito grande é o pó. Você vai cortar uma parede, você tem pó. Entendeu? Você tem que usar a máquina elétrica, risco de você se acidentar. E quando você usa o monopainel, você não tem serra para nada. A única coisa que você vai usar é um serrotinho para cortar o EPS, uma faca. Ou seja, aqueles pedreiros que ficavam falando que a casa ia sair voando, hoje são os que querem trabalhar com EPS. Não, aí o que aconteceu? Quando a casa estava já com a laje estruturada, aí veio pedreiros de tudo quanto é lugar para ver. Primeira coisa que eles faziam era dar porrada na parede. Aí falou, rapaz, a casa é resistente, hein? Não, teve pedreiros lá, construtores lá de 50 anos, que quando ele viu falar, ele foi lá ver. Quando chegou lá, ele falou assim, irmão, é isso mesmo. Você tá certo, tem que mostrar o que é novo. E eu vi que sustenta, você tá no caminho certo. E depois que a casa ficou pronta, ninguém sabe se ela é de EPS ou não, se você não falar. A única coisa que dá uma diferença gigantesca, eu digo isso porque depois que eu terminei a casa, eu ampliei a casa e eu ia colocar para venda. Aí eu pensei bem, falei, pera, não, eu acho que eu vou morar nessa casa. Então hoje eu moro dentro de uma casa feita de EPS. Então se alguém perguntar assim, você faz casa de EPS para os outros morar. Eu quero ver você morar dentro de uma casa dessa. Eu moro. Faz 1 ano e pouco que eu moro dentro de uma casa de EPS. E um detalhe muito importantíssimo que a gente tem que destacar é temperatura. Tanto frio como calor que eu já passei dentro dessa casa, mantém ali em torno de 22, 23 graus a temperatura. Ou seja, se está muito quente lá fora, dentro de casa fica fresco. Se estiver muito frio lá fora, fica confortável dentro. Ela não é totalmente acústica, porque as portas e janelas não são janelas e portas acústicas. Sim. Mas o ruído, olha, diminui bastante. Ou seja, se a pessoa também quiser colocar portas e janelas acústicas, sim, aí tem se ela fizer o tratamento de forro acústico, porta acústicas, ela vai ter uma casa totalmente acústica. Outro fator que a gente, vamos colocar aqui, o maior vilão das construções civil no Brasil é a umidade.
Umidade ascendente, que é a pior, que vem pelo meio do bloco. Na casa de EPS não tem esse problema, porque o EPS não conduz água. Então tem pessoas que às vezes veem eu colocando moldura externa de EPS, né? Perguntam, mas se chover? Ué, você não põe gelo dentro da caixa de isopor? Ué, e o gelo dentro da caixa de isopor derrete e lá vira água, ele vaza? Não vaza. Sim. Então, posso fazer tranquilamente. Então, ela não conduz a água. Entendeu? Você pode jogar água no EPS que não vai conduzir água. E, então, não tenho problema, eu não tenho problema de umidade. A gente faz um tratamento antes de colocar ela, porque o reboco vai ficar encostado no radier. Então, a gente faz uma impermeabilização por causa das duas laterais que a umidade pode subir pelo radier. Pode subir pelas paredes estrutural, mas a umidade por capilaridade não existe. E a umidade de fora para dentro também não, porque não vai atravessar o EPS. Outra coisa que as pessoas também perguntavam quando eu fiz a casa de EPS. Posso colocar armários? Posso colocar pia, bancada? Mas qual que era a preocupação? Você podia prender na parede, vai assim, suportar furar, a bancada? tudo? Vai suportar a bancada? Vai, minhas bancadas estão todas lá. Inclusive, eu fiz vídeo, mostrei, eu coloquei um gancho de rede parafusado com 4 parafusos dos dois lados e sentei. Aí, como eu sou leve, 78 quilos, chamei um colaborador meu que pesava mais de 100 e poucos quilos e falei para ele, deita na rede. Suportou ele tranquilamente. Então, seja 4 parafusos parafusados na casa de EPS, de cada lado, num gancho de rede, não foi nem chumbado, parafusado. Suportou tranquilamente. As minhas bancadas também, meus armários também, os ar-condicionados também, todos parafusados. Então, todos os móveis são planejados parafusados. E outra coisa, suporta mais do que no bloco convencional. Porque uma bucha no bloco convencional tem que ser uma bucha específica. Porque o bloco ele é vazado. Sim. E nós temos uma camada de estrutura de 3 centímetros no monopainel, que é 3x1, ou seja, uma resistência enorme. É como se fosse quase um concreto ali. Então, tudo que é fixado ali, dificilmente. Outra coisa também, que eu digo para vocês, se você fizer uma casa de EPS, nunca queira quebrar ela não. Eu fiz uma parede, depois eu quis mudar a parede do lugar. Aí falei pro meu pai, o senhor não vai lá de manhã e quebra aquela parede para mim? Quando eu cheguei lá meio-dia, ele falou para mim, meu filho, é o seguinte, você manda eu abrir qualquer buraco nesse chão, mas não me manda quebrar uma parede dessa. Falei, por quê? Porque só sai de pedacinho. Porque a parede de tijolo, se você quebrar aqui, quebrar ali, você derruba ela. A de EPS não, por causa da malha. Então, a massa, ela envolve a malha, então você só sai de pedacinho. Ele falou, meu Deus do céu, rapaz, que trabalho, rapaz. O cara falar pra mim com a parede dessa cai, deu o maior trabalho pra arrancar isso aqui, ó. Nunca mais manda eu quebrar uma parede dessa. Pelo amor de Deus, sofri pra quebrar, porque o martelete não é legal. Tem que ser na marreta. Aí só sai de pedaço por causa da malha, porque ele tá entrelaçado na malha, né? Então, tem uma resistência enorme. E o seu pai, com a experiência toda dele na construção civil, como é que ele enxerga hoje a construção do EPS? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que, quando eu apresentei novas tecnologias para ele, ele falou, rapaz, isso não dá certo. Essa é a visão de todos os construtores mais antigos. Mas quando eu comecei a trazer tecnologia que deu certo, agora ele fala assim, não, tem que esperar o Josias que ele deve ter alguma coisa nova aí. Então, quando eu falei, vou fazer uma casa de isopor, ele olhou para mim, falou, rapaz, tem certeza, filho? Falei, tem. Aí quando eu comecei a montar, ele não trabalhou nessa casa. Aí ele passava lá, olhava assim, batia, sei não, hein? Aí quando a casa ficou pronta, ele falou, rapaz do céu, quem diria com a casa dessa, hein? Ele falou, rapaz, que facilidade para trabalhar, resistente. Aí ele viu que a casa é resistente, eu mandei ele quebrar uma parede lá. Falei, quebra uma parede lá para mim lá. Aí ele foi quebrar a parede e falou, rapaz, nunca mais quero quebrar uma parede dessa, é muito resistente. Então, hoje, ele tem uma visão, a mentalidade dele é outra, justamente porque ele anda comigo, né?
é aquele negócio. Se você andar com um pardal, você vai voar abaixo. Se você andar com galinha, você vai ciscar. E se você andar com águia, você vai voar alto. Então, o pedreiro que anda com um pedreiro que tem mentalidade razoável, ele vai ser um pedreiro razoável. Pedreiro que anda com um pedreiro que tem mentalidade mais excelente, ele vai ser excelente. Então, é aquele negócio. Me diga com quem tu andas, eu vou dizer quem é você. Se você andar com 5 pessoas quebradas, você vai ser o 6º quebrado. Se você andar com inteligentes, você vai ser inteligente. Então, os pedreiros que andam comigo hoje têm uma mentalidade totalmente diferente. Até hoje a gente não fala em resultado, a gente fala em meta, né? Vamos buscar uma meta. O resultado é consequência. A gente bota meta. Temos a meta de fazer isso, fazer aquilo e chegar em tal lugar. Então, os pedreiros que trabalham comigo hoje, até tem pedreiro que trabalhou comigo, abandonou eu, por quê? De tanto me ver fazer o que eu fazia, se tornaram pessoas iguais a mim. Se tornaram construtores, empreendedores, estão hoje construindo para eles mesmos, têm uma visão diferente, começaram a ganhar dinheiro, porque os caras achavam que o dinheiro era mal. Eu falei para ele, não, o mal o amor ao dinheiro. O dinheiro não, o dinheiro é uma bênção na nossa vida. E você tem que prosperar, você tem que crescer, você tem que ter uma visão diferente, só que você tem que mudar a sua mente. A sua mentalidade tem que estar mudada. E inova, gente, vamos inovar. Então, o sistema de monopainel, para mim, foi uma grande inovação. É um sistema que, hoje, eu defendo de unhas e dentes, porque, inclusive, se depender de mim, eu nunca mais vou morar numa casa feita de bloco convencional. A minha casa, se eu for fazer outra para morar, porque como a gente vai envelhecendo, uma casa grande igual a minha fica inviável para mim. Eu futuramente pretendo fazer uma mais compacta, uma menor, para ser muito mais fácil da gente limpar. Então eu quero fazer também de monopainel. É de monopainel de EPS que a gente quer fazer. Porque é viável, entendeu? É uma casa que você tem, depois de pronta, economia em ar-condicionado. Eu ligo o meu ar-condicionado, ele liga, daqui a pouco ele já desliga. A temperatura mantém ali em 24 graus, 23 graus, 22 graus e o ar-condicionado demora a voltar a ligar, porque estando tudo fechado é como se fosse dentro de uma caixa de isopor, né? Então, dentro de uma caixa, da caixa térmica. Então, você tem uma economia de ar-condicionado, então isso é sustentável também. E a questão de ruído também. E outra coisa que eu falo, que a casa de EPS, ela traz vantagem, é que se você, por exemplo, tendo a economia do ar-condicionado e você tendo a economia de barulho, né, do barulho que o pessoal faz, você também tem bom som, você melhora tudo. Qualidade e de outra vida, coisa mesmo que a gente defende praticamente aí 100%, por não ter umidade, nós não temos problema de ácaro, não temos problema de mofo, não temos problema de limbo, aqueles que dá muita alergia em pessoas que têm rinite, sinusite. Então, isso aí não tem. Sim. Então, você olha a casa, você não vê uma parede com esses problemas. Já no bloco, porque o bloco ele é cerâmico, principalmente o cerâmico, ele tem muito material orgânico. E esses materiais orgânicos, sabe como é que pode? Então, pode criar esses problemas. E aí as pessoas têm doenças e não sabem por que essas doenças. E não parar pra pensar que às vezes a casa que ela mora tá piorando a doença Esses dias atrás mesmo eu fui refazer uma obra convencional e eu tive que fazer manutenção porque a criança não sarava. E o médico pegou e falou, deixa eu ir na sua casa. Aí o médico foi lá, olhou, falou, não vai sarar nunca mesmo. A casa inteirinha praticamente com problemas de umidade. E numa casa de EPS você não tem. Você não tem esses problemas. Sim. E ela fala, mas a casa de EPS respira? Respira, tranquilamente. Ela é uma casa diferente, só o preenchimento. Ela vai respirar, o ar vai circular, que a circulação do ar não é pelas paredes, né? É pelas portas e janelas, que quando você faz uma ventilação cruzada, você tem uma boa distribuição do ar para fazer a renovação do ar dentro da casa. Ou seja, uma casa de EPS contribui até para a prevenção de doenças respiratórias, né? Além de tudo isso. Sim, porque ela não vai ter o mofo, né? Ela não tem o problema de umidade. Sim. Que o problema vem aí, né? Justamente disso.
Não tendo água, não tem proliferação dessas bactérias. Eu estava pensando aqui no que você falou de que você não pretende voltar a morar numa casa de alvenaria, né? Porque é aquilo que a gente estava falando com relação a você não voltar atrás numa tecnologia que se provou benéfica, né? Você não voltaria a usar aquele computador que você usava lá Não. atrás, com o modem, né? Pesadão, enorme, porque hoje a gente tem ferramentas melhores, né? Sim. Da mesma coisa na construção civil, né? Se existe a tecnologia com todas essas vantagens que a gente está falando aqui, por que tem gente que ainda insiste de usar uma tecnologia que está ultrapassada, que já se provou que não é tão eficaz quanto outros métodos que a gente tem? O que acontece? Ainda falta a educação. Uhum. Nós temos grandes profissionais dentro do setor construtivo, mas ainda o que falta são informações, é a educação. O que a gente está levando hoje está mudando a vida dos profissionais. Quando eu digo educação, não estou dizendo que eles são analfabetos, não estou dizendo que eles não têm condições de construir. É que ainda faltam informações a respeito dessas novas tecnologias. A gente tem acesso às novas tecnologias porque a gente tem condições de ir em feiras, em eventos e buscar. Mas a maioria, elas estão no canteiro de obra de segunda a sexta-feira, sábado, domingo vão descansar. Então não tem condições de estar correndo atrás de novas tecnologias. Mas com a informação hoje na ponta do celular deles, então eles conseguem ver essa informação e aí a gente passa com bastante autoridade que o sistema construtivo feito em monopainel é um sistema construtivo confiável. Ele é um sistema duradouro, ele é um sistema que veio para ficar. Então, uma mente aberta nunca mais volta atrás. O sistema construtivo de monopainel de EPS é um sistema que eu quero que ele continue cada dia mais crescendo, porque o meu objetivo é nunca mais sentar um tijolo na vida. Por que a gente ainda hoje faz casa sentando tijolo? Porque a gente trabalha às vezes para terceiros, ou faz obras de terceiros. Então, quando você apresenta o sistema monopainel, ainda por falta às vezes de alguma informação, não é que a pessoa não acredita, é que ainda ela tem um pouco de medo, porque o novo, ele cria um medo nas pessoas. Então ele fica com um pouco de receio e acaba ainda optando pelo modo convencional. Mas quem conhece o monopainel jamais construiria uma casa de alvenaria. Entendeu? Então por isso que tem essa dificuldade. Então cidades que são maiores, que as pessoas têm um nível cultural maior, uma informação maior, já está difundindo o EPS muito mais. E em cidades menores, com poucas informações, tudo, então tem uma grande dificuldade de se construir casas em monopainel. Assim como qualquer outro sistema construtivo novo. Então o novo sempre vai assustar. Mas as pessoas que assistem a gente sempre passa para eles essa informação. EPS, o monopainel, a casa de monopainel é uma casa confiável. É uma casa que, se do lado for uma casa simples, feita de estacas e de brocas, e se a sua é feita de monopainel em cima do radier, se houver um abalo sísmico, a sua vai ficar de pé. A outra, eu não garanto. Por quê? Uma é superficial, ela está rasa, ela está em cima. Então, com o movimento do abalo sísmico, essa casa permanece, porque ela não é abalada a estrutura, porque não tem estrutura ligada na terra, no chão profundo. Já a do lado, ela tem. Então, nós temos essa diferença também. Então, eu confio muito mais hoje no sistema de monopainel do que na alvenaria tradicional. Então, você diria que construir com blocos e tijolos é coisa do passado? Sem dúvida. Para mim, seria do passado já há 3 anos atrás. Entendeu? Então, seria. Mas ainda, por falta de informação, sim, as pessoas ainda acabam aderindo ainda ao bloco convencional, que é muito mais desgastante, demora mais, se tem um custo maior, entendeu? E não tem conforto. Uma casa de alvenaria não tem conforto. Sim. Entendeu? Porque uma casa que tem 12 centímetros de parede não segura temperatura nenhuma. É um forte transmissor de calor. Já a casa de EPS, eu já fiz teste, tem até no meu canal. Você mede a temperatura do lado de fora da parede, ela tá 1 grau. Você mede do lado de dentro, ela tá... Nossa, a diferença é muito grande. Entendeu? Durante essa sua primeira obra de monopainel, eu queria saber como é que foi o suporte do grupo ISO Recorte. Eles enviaram um time de engenharia? Como é que foi? Desde o começo,
quando eu comprei, eu mandei o projeto meu, não precisei alterar meu projeto. Eles montaram o monopainel em cima do meu projeto. Então, os arquitetos têm medo de construir com EPS, porque vou ter que montar um projeto para monopainel? Não. O monopainel é que vai se adequar ao seu projeto. É bem verdade que quando você tem pé direito, você tem duplo, onde você tem suportes de vigas maiores, sim, entra a engenharia. Não, aqui é necessário usar um concreto armado. Aqui é necessário usar isso. Aqui é preenchimento de EPS. Então, desde o começo, a equipe de engenharia, em cima do meu projeto, projetou o monopainel, os cortes, tudo certinho, e mandou para mim a planta de instalação dos painéis. Certinho, aonde eram os cantos, cada parte veio a legenda, tudo certinho, com uma facilidade de montar, como se estivesse montando um Lego, né? Veio ali com toda a informação que eu precisava. Bem verdade que a gente nem necessitava, né? Mas o apoio foi fundamental. Então, veio montadinho certinho. Além das visitas do engenheiro, no início, antes do início, para tirar todas as minhas dúvidas em relação desde a fundação até o acabamento. Depois o engenheiro veio novamente, fez outra visita e aberto também o telefone para que qualquer momento que eu pudesse tirar qualquer informação, eu poderia tirar a informação. Então ali foi realmente um aprendizado, tanto para mim como também para a minha equipe, porque o engenheiro vinha e passava todas as informações para a gente. E esse suporte fez toda a diferença, né? Faz diferença gigantesca, porque você trabalha com segurança. Você não trabalha a Deus dará. Tipo assim, segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Você trabalha com segurança. Entendeu? Eu trabalhei como se fosse uma criança segurando na mão do pai, atravessando uma rua movimentada. Eu não tô nem aí com carro, com bicicleta, não. Quem tá segurando a minha mão é meu pai. Ele sabe o que tá fazendo. Então a mesma coisa foi trabalhar com o grupo Isorecorte dessa forma. Eu trabalhei praticamente desse jeito. Eu não me preocupei em nada porque eu tive suporte. Não só suporte de montagem, de como instalar o painel, de como fazer, mas também de entender o processo dos laudos técnicos que a obra, por que aquela obra podia ser construída, quanto suporta de quilos, quanto resiste ao fogo. Então, um parafuso quanto suportaria na horizontal ou na vertical. Então a gente aprendeu tudo isso, não é simplesmente como fazer, aprendeu também quanto uma casa de EPS suporta. Então a equipe do grupo Isorecorte deu toda essa infraestrutura. Eu falo isso porque depois que eu fiz todos esses treinamentos com o grupo Isorecorte, eu passei da mentoria para outras pessoas que foram construir com EPS, que compraram de terceiros, que deixou as pessoas a Deus dará. E quando a gente chegou lá, misericórdia. Então, por isso que quando você for construir com monopainel de EPS, eu, sem dúvida nenhuma, eu indico o grupo Isorecorte, ou monopainel do grupo Isorecorte, justamente pelo acompanhamento técnico que eles têm. Porque eu já dei mentoria em muitas obras. Obras que pessoas tentou fazer fundo de quintal. Comprou EPS, tentou por malha, e não é assim. Casa de monopainel tem que ser feito com uma equipe que te dê respaldo técnico. Até porque você vai habitar dentro dela. Não é comprar qualquer tipo de EPS, colocar malhas e levantar. Não é isso. Só para você ter noção, tinha lugar que as pessoas, desde colocar as viguinhas em malha, estavam colocando tela de galinheiro. Então deram uma banalizada, né, de forma terrível
no monopainel, né? Uhum. De terceiros por aí, de fundo de quintal. Outros tipos de EPS. Entendeu? Usando EPS, que não é uma classificação correta, Uhum. porque a classificação do EPS do monopainel não é uma classificação de papelaria, Sim. não é uma classificação 1, Não é um adianta comprar material qualquer isopor e resistente, achar que... tem uma cobertura já, por mais que o EPS ele é anti-chama, que ele não propaga o fogo, mas tem uma cobertura para isolar, para melhorar, para que a temperatura não cause danos ao EPS, e sendo que a outra maioria dos EPS não. Aí você vai ver, era até EPS reciclável. Você percebe que não tem tanta resistência. Então é importante as pessoas, quando for comprar, não olhar para o preço, olhar para a qualidade. Entendeu? Não é porque o pão daquela padaria é mais barato que eu vou comprar. Eu tenho que saber como é que aquele pão é feito. Eu tenho que ver a higienização, eu tenho que saber como que é feita a produção lá dentro. Porque eu falo isso porque um dia eu visitei o fundo de uma padaria, eu nunca mais comprei pão lá. Porque era barato. Mas a qualidade era terrível. Entendeu? É a mesma coisa. Se você sabe que o monopainel tem o respaldo técnico, tem toda a garantia, para que eu vou deixar de gastar 5, 7, 8 mil a mais, sem garantia nenhuma, sem respaldo técnico? Então, por que hoje eu brigo e defendo o grupo Isorecorte? Porque comigo aconteceu isso. As pessoas me deram suporte. E eu visitei diversas obras do grupo Isorecorte que todos os donos também disseram, não, para mim também, nunca faltou suporte. O engenheiro sempre esteve aqui. A equipe que me vendeu me deu suporte. Porque vender é fácil. Construiu. E o pós? Você precisa ter um pós. Claro. Entendeu? Pós-obra deles são excelentes. Depois que a minha obra terminou, eles foram lá visitar a minha obra para ver se não teve recalque, se não teve fissura, entendeu? Se não teve problemas. Então, isso é importante. Agora, se você monta no fundo de quintal, compra de qualquer empresa fundo de quintal, bom, eu tô chamando a responsabilidade para mim, tô falando eu, entendeu? Eu tô isentando o grupo Isorecorte, eu, JR Construção, tô dizendo, se você comprar em fundo de quintal, que garantia você tem? Agora, se você compra de um grupo, você pode cobrar o grupo. Então foi por isso que quando eu fui comprar, eu pesquisei diversas empresas que vendiam. Comprei do grupo Isorecorte por causa da garantia que me deram. Porque eu não ia fazer uma casa e depois não ter garantia. Não, aí o grupo Isorecorte me deu a garantia, eu comprei deles. Então, suporte não faltou. E com relação ao ICF, por que usar o monopainel e não o ICF? Olha, eu nunca usei o ICF, mas eu conheço o ICF, já visitei obras de ICF. O ICF nada mais é do que forma e concreto. Na verdade, ICF é parede de concreto armado. E dos dois lados, EPS. Então não digo que o ICF é uma casa de isopor. É uma casa de concreto armado. Então, a forma é o EPS, depois tem o concreto, só que tem que fazer o acabamento dos dois lados. Então, eu tenho que fazer dois trabalhos. No monopainel, eu levanto o monopainel e já reboco. Então, se eu vou ter que fazer acabamento dos dois lados, então eu já ponho monopainel. Então, eu prefiro trabalhar com monopainel. Não que eu não vou trabalhar com ICF, porque uma mente aberta igual a minha trabalha com qualquer sistema construtivo. Mas eu vou falando do meu ponto de vista. Conheço ICF, sei como que funciona o ICF, nunca trabalhei, mas eu conheço o ICF. Já visitei obras de ICF. O ICF nada mais é, nada menos do que uma forma, o que realmente é parede de concreto armado. Dentro tem um concreto armado. É como se você passasse aqui em São Paulo, você visse aquele monte de aço fechando certinho aquelas formas, aí a pessoa vem concreta, depois tira as formas e fica a parede. Se você tirar todo o EPS em volta de uma casa de ICF, você tem nada mais, nada menos do que parede de concreto armado. É o que você tem. E você precisa dar acabamento dos lados externo e do lado interno você precisa dar acabamento.
Se for no azulejo, você já pode azulejar direto em cima. Então, eu prefiro trabalhar com o monopainel do que com o ICF. Eu, JR Construção. Agora eu queria entender uma coisa. Quando você começou a trabalhar com EPS, você já tinha ali o seu canal no YouTube, já produzia conteúdo, já tinha formado uma comunidade de seguidores, né, que tinham como referência. Como que foi a reação dessas pessoas quando você começou a publicar conteúdo de EPS, quando você fez a série da Casa de Isopor? Que tipo de comentário você recebeu? Apareceu algum hater, assim? As pessoas começaram a expor as inseguranças dela? Como é que foi? Então, como eu tenho muita autoridade e as pessoas confiam muito em mim, foram poucos. Ao contrário. Porque não, se o Josias está fazendo, porque funciona. Ele não ia mostrar para nós algo que não funcionasse. Sim, apareciam as pessoas, essa casa não vai aguentar, não sei o quê. É os haters, né? Mas a maioria que são seguidores fiéis falou, não, vamos assistir, porque se o Josias está fazendo, vai aguentar, vai suportar. A maioria das perguntas era, e ela suporta fogo? Então essa é a maioria da pergunta. E se pegar fogo? Não, se pegar fogo numa casa de EPS, vamos lá, vamos tomar um exemplo, uma casa convencional. Se pega fogo numa casa convencional, pegar um fogo na casa de EPS, as coisas é a mesma. Entendeu? A vantagem maior da casa de EPS é que não propaga fogo. Sim. Entendeu? Não propaga o fogo. Então, não propagando o fogo, se o fogo chegar no EPS, ele morre. Ele vai parar. É porque as pessoas têm a referência daquele isopor de novo, né? Aquele isopor do trabalho escolar, que se você coloca fogo ali, ele pega e começa a pingar e acha que vai acontecer aquilo. Mas o EPS usado na casa de EPS é diferente. É claro, é completamente diferente, mas eu acho que é essa associação que as pessoas fazem, né? Achar que vai acontecer exatamente. Aquilo. Então, ele é auto-extinguível, quer dizer, ele se funde. Ele não vai propagar. Entendeu? Você pode chegar lá e colocar um isqueiro, ele vai só fundir, mas não vai pegar fogo. Você tirou o isqueiro, acabou o fogo. Exato. E os testes de laboratório que foram feitos, que eu tive conhecimento, parece que ele suportou 950 graus Celsius, as paredes, até 30 minutos, 30, 35 minutos, antes de começar a fundir o EPS dentro. Porque tem a camada protetora de argamassa estrutural, né? Então, antes de chegar a fundir, suportou aí 950 graus Celsius, parece que 30 ou 35 minutos, isso dentro de um laboratório que foi feito. Então, a estrutura que muda é que não tem os pilar, não tem muito aço, né? Que são aços menores. Então, se você pegar fogo numa casa convencional, numa casa de EPS, o procedimento vai ser o mesmo. Não vai ter diferença nenhuma. Mas vai queimar mais rápido? Não, eu acho que ela vai suportar até muito mais do que uma casa convencional. Entendeu? Porque se a casa convencional, o fogo pegar perto de estrutura, acaba com a estrutura. Não tem estrutura que resiste por causa do aço. E na casa de EPS, ela vai suportar aí até 30 minutos. Então, vai ser o mesmo problema. Não vejo diferença entre uma e outra, não. Você acha que ainda existe hoje no mercado de trabalho algum tipo de preconceito contra os profissionais, arquitetos, engenheiros, que optam por esses métodos não convencionais como o EPS? Sim. Infelizmente, eu tive muita discussão, foi com engenheiros que desvalorizavam o sistema construtivo. E eu falei para eles que eles eram retrocessos. Que um engenheiro para mim, ou um arquiteto para mim, que ainda critica o sistema construtivo inovador, como o monopainel, eles são um retrocesso. Porque se nós estamos... As pessoas têm mania de dizer o Brasil é um país atrasado. Não é o Brasil. Não é o Brasil que é atrasado. O Brasil é um país. Quem é atrasado é o povo com a sua cultura. Entendeu? Mas é o povo todo com a sua cultura? Claro que não. Nós estamos aí hoje com tecnologia como essa usando. Então quem está atrasado não somos nós.
Nós já estamos usando esse sistema construtivo. Então, quem adere a esse sistema construtivo, ele tem um certo preconceito. As pessoas fazem um pré-conceito deles. Mas o pior de todos, sabe o que que é? É que a maioria não quer sair da zona de conforto. Sabe quando o cara aprendeu a projetar de uma forma e ele não quer mudar a forma? Então ele não quer sair da zona de conforto. Outra coisa também que ele não quer, responsabilidade. Então ele aprendeu a construir lá com tijolo, com coisa, então ele não quer responsabilidade de construir com EPS. Ele tem medo, entendeu? Foram pessoas criadas, bitoladas num sistema. E não quer sair fora daquele sistema porque ele está numa zona confortável e ele não quer novos desafios. Só que o engenheiro e o arquiteto que forem para essas novas tecnologias, eles só vão sobressair, entendeu? Eles vão despontar. O mercado tá aí. Desponta quem tem uma mentalidade diferente. Quando há uma mudança de mentalidade, a pessoa desponta. Se eu não tivesse uma mudança de mentalidade, eu era um pedreiro que estava sentando tijolo até hoje lá, com todo respeito aos meus colaboradores e aos meus colegas pedreiros. Mas se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu estava lá. Então, quem muda a mentalidade cresce. Então, hoje, arquitetos e engenheiros têm que entender que o espaço é grande para dentro do setor construtivo de monopainel. Falta, na verdade, profissional para isso. E você acha que o futuro da construção civil são esses métodos inovadores de construção? São. Que nós não temos só um monopainel, né? A gente tem outros métodos, né? Mas o que mais eu acho que vai se dar bem no Brasil, e acho, não, eu tenho certeza, é um monopainel. Por que o monopainel? Porque o monopainel ele resiste à intempérie que nós temos no país. Porque nós temos de manhã frio, à noite calor, à tarde calor, depois frio de novo, uma mudança muito rápida de temperatura. Sim. E o EPS não trabalha nessa mudança rápida de temperatura. Já os outros sistemas construtivos, principalmente sistemas em aço, trabalham muito. Então, ele não que ele vai cair, mas dá muita fissura. Então, é frio, calor, aí há uma dilatação, uma rigidez do aço, e já um monopainel, por exemplo, o EPS suporta. É por isso que você, tanto numa caixa térmica, você pode colocar como um churrasco quente com uma cerveja gelada, ou um sorvete gelado. Porque ele resiste tanto o frio como resiste o calor. Então não há mudanças de temperatura, no EPS não sofre essa mudança. Já os outros sistemas sofrem bastante, viu? Eu já visitei obras de outros sistemas construtivos que sofrem bastante. E já os outros sistemas construtivos inovadores precisam de uma experiência maior para quem vai executar. Já o monopainel não. Qualquer pedreiro disposto a fazer uma casa de EPS faz. Não vai haver dificuldade de fazer. Por quê? A casa de EPS ela não aceita erro. Ela favorece você na hora de construir, na hora de alinhar, na hora de aprumar. Então, qualquer pedreiro que ele tiver disposto a fazer uma casa de EPS, ele não precisa ter nem muita experiência. Ele precisa ter apenas orientação. Ele vai conseguir fazer uma casa de EPS. E ainda assim, por que é que o mercado de construção civil ainda é tão resistente com relação ao uso do EPS? Por causa da falta de informação. Porque a gente acha que a informação chega. Só que nós estamos competindo com muita informação. Só para você ter noção, se você chegar num canteiro de obra, na hora do almoço, tiver 10 pedreiros com celular, você acha que eles estão assistindo vídeo tutorial? Acho que não. Não. Eles estão e dando risada. Como que a informação nossa chega para esses caras? Nós estamos competindo com muita coisa. Eu falo isso porque quando você chega num lugar, você vê as pessoas assistindo, não é vídeo tutorial. Então, nós estamos ficando para trás por falta de educação. Sim. Entendeu? Não é porque a informação não está exposta na rede. Está. Só que nós temos uma competição gigantesca. É que é tanta informação, né? Aí você chega lá, 10 pedreiros sentados assistindo o TikTok e dando risada. Você vê que não é vídeo educacional. Então são poucos que chegam em casa, tomam um banho, liga o YouTube ou liga outra coisa e fala assim, hoje eu vou aprender um método novo.
Então, infelizmente. E tem profissional que acha que trabalhar com monopainel vai fazer ele ganhar menos dinheiro. O que você diria para essas pessoas? Aí é o contrário. Quem trabalha com monopainel ganha muito. É bem verdade que quando você faz uma casa com monopainel, dá para competir no mercado, cobrar um preço até mais baixo, né? Vamos tirar aí uma porcentagem. Só que a produção é maior. Enquanto você faria 3 casas aí na parte cinza, você faz... Quando você faria uma, né? Você faz 3 na parte cinza. Porque quando a gente faz a casa de monopainel, nós cobramos por partes. A gente cobra a parte cinza. O que é a parte cinza? Levantar o monopainel, colocar laje, rebocar, deixar a infraestrutura de hidráulica, elétrica e requadrar portas e janelas. Isso é a parte cinza. Aí o acabamento, a gente vai cobrar a parte porque a gente não sabe que tipo de acabamento a pessoa vai pôr. Porque o que diferencia a casa de monopainel com a casa convencional é só essa parte aí. É até ali. Depois, azulejo, pintura, é tudo igual. Não muda nada. Então, enquanto você faria uma parte cinza, você faz 3. Entendeu? Então, você consegue fazer 3. Por mais que você tire 10% do valor do metro quadrado, quanto você não ganha fazendo 3? Então, você ganha muito mais. As pessoas... E outra coisa, não tira mão de obra. Não tira mão de obra. Porque mão de obra para monopainel tá faltando. Então, o que está faltando é as pessoas querer se qualificar. Entendeu? Só que eu não posso amarrar a pessoa, trazer aqui e falar, aprende monopainel. Ela tem que querer. Ela tem que querer. Mas ela está numa zona de conforto, que ela aprendeu a sentar tijolo, que ela acha que sentar tijolo é o melhor para ela. E o dia que ela experimentar fazer parede de monopainel, ela nunca mais vai querer sentar tijolo na vida. Entendeu? Só que até agora a informação não chega para ela. Porque ela não busca esse tipo de informação, ela acaba buscando outro tipo de informação. Então, nós estamos tentando chegar ao máximo possível, competindo numa rede social muito gigantesca, onde nós temos entretenimento, nós temos filme, nós temos novela, nós temos piada, nós temos tanta outra coisa. Já diferente de países como outros que querem dominar o mundo, que não entra nada dessas coisas, só entra tutorial. Só para você ter noção, 10%, por exemplo, das minhas redes sociais são vistas em países como a China. Por quê? Porque lá os vídeos tutoriais são os mais aceitos. China, países que querem dominar o mundo inteiro, eles fazem com que os nossos vídeos acabem chegando para eles. Entendi. Entendeu? Já o nosso país, infelizmente, a maioria tem uma cultura de quê? Dar aquela risada, assistir outra coisa, mas menos vídeo do tutorial. Com relação ao impacto ambiental da produção de EPS, como é que essa produção se compara com os métodos convencionais? 100% sustentável, né? Porque eu já estive na fábrica, é como se fosse uma panela de pressão, onde o poliestireno ali cai ali dentro, e a única coisa que é misturada é a água, é o vapor da água. Então a única coisa que vai conseguir, que elimina para a atmosfera, é o vapor de água. Então na verdade, quase 100% sustentável, até porque o EPS é reciclado, né? Dá para se reciclar. Então as aparas que sobram no final também voltam. Pode voltar para a fábrica e reciclar, porque eu já vi isso aí na fábrica sendo reciclado. E as pessoas que acham que o EPS é mais vulnerável a desastres naturais, né, como vulcões, terremotos, furacões. Você falou aqui até rapidamente da questão do terremoto, né? Como que ainda existe esse preconceito das pessoas acharem que a casa de EPS vai ser menos resistente a desastre natural? Tem, mas quando a gente mostra a realidade, acaba caindo um pouco esse preconceito em relação a isso. O medo que a pessoa tem de houver um furacão, houver um terremoto e haver um abalo sísmico. Haver terremoto que é o abalo sísmico. Da casa ter problema. Muito pelo contrário. Se acontecer isso, você está mais protegido dentro de uma casa de EPS do que de uma casa convencional. A casa convencional ela não suporta o abalo sísmico.
A casa de monopainel suporta porque ela é monolítica. Ela virou uma parede monolítica. Então, todo o peso, tá distribuído em cima de um radier, que esse radier está superficial. Então, a terra pode balançar para lá e para cá, mexer, que ela vai estar intacta. Então, ela vai ter menos problema na casa de monopainel do que numa casa que tem brocas profundas. Se houver um colapso, houver um abalo sísmico, essa casa ela vai ter mais problemas do que a casa de EPS. Perfeito. Bom, e além do monopainel, eu sei que você também usa os shafts e molduras em EPS, né, nas suas obras. Foi a melhor coisa do mundo que inventaram. Conta pra gente um pouco da experiência. Rapaz, já imaginou você ter que fazer laje, depois levantar beiralzinho de laje para fazer um detalhe? Meu Deus do céu. É horrível, cara. Agora, com essas molduras, meu Deus do céu. Olha, depois do almoço mesmo, tem um vídeo aí no meu Instagram aí que tá batendo 400 mil visualizações, eu acho. Nós pegou depois do almoço para fazer aquilo, moço. Pegou depois do almoço, quando foi 3 horas da tarde, nós já tinha feito 10 metros de moldura. Agora já pensou você fazer aquilo lá em tijolo, fazer em laje? Como que eu faria aquilo? Ia ficar 3 dias para fazer aquilo. E leve ainda. E fazer depois que o reboco tá pronto. E ainda acabado. O pintor só vem dar um retoque e pinta. O outro você tem que rebocar. Então, nem se compara, né? É a mesma coisa de colocar um Fusca perto de uma Ferrari. Não dá para comparar um com o outro, né? É uma mudança da água para o vinho, né? O shaft, então, para cobrir os tubos de coluna d'água que desce ali, né? As quedas d'água ali da água pluvial, sensacional. Aquilo ali nós tínhamos que antigamente colocar uma tela de galinheiro em volta, depois bater uma massa, porque não dava para acabar no mesmo dia. Aquela massa endurecia para depois a gente vir e requadrar, fazer o quadradinho. Agora a gente pega ali de manhã, com 1 hora a gente já terminou. Tá pronto, o pintor só vem dar uns retoques e pinta. É muito mais fácil usar molduras. E além do mais, é trazer estética, né? Trazer um diferencial para a construção, para casa. A pessoa tem uma casa lá, ela quer inovar. Tá pintada. É só descascar onde não tem pintura, onde vai querer colocar. Ela pode colocar a moldura sem sujeira, praticamente, sem resíduo, de fácil colocação. Então, eu quero mudar a fachada da minha casa. Vai para as molduras. Não precisa ser uma construção nova, pode ser construção antiga. Né? Então hoje é até fácil, com o EPS ficou fácil. Muito, muito fácil. E não é um tipo de moldura, né? É só entrar no site lá, você vai ver o tanto de moldura que tem. A pessoa pode escolher, eu quero fazer uma estilo grego, tem. Eu quero fazer isso, tem. Eu quero fazer, tem. Então tem, cara. Não, se a gente fosse começar a listar aqui todas as soluções em EPS do Grupo Isorecorte, a gente ia ficar uns 4 episódios aqui conversando. Então, entra lá no site isorecorte.com.br para conhecer todas as inovações e soluções do grupo. E antes da gente concluir, faltou assim algum assunto que você gostaria de falar, algum recado para os nossos espectadores? O que você deixaria de recado final? E aproveita também para já divulgar suas redes, para quem ainda não te segue. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para quem segue o Grupo Isorecorte, para quem vai acompanhar esse podcast, esse bate-papo aqui, bem descontraído, né? É o seguinte, precisa mudar a mentalidade. Tem que haver uma mudança na mentalidade das pessoas. Ela tem que sair fora da bolha. Elas têm que andar com pessoas que têm mente aberta, que estão buscando inovações. Não adianta permanecer no mesmo círculo. Senão é um círculo, aquilo é vicioso. A pessoa acostumou daquele jeito, vai continuar daquele jeito, nunca vai crescer, nunca vai inovar, nunca vai prosperar. Hoje, eu digo que eu consigo prosperar muito, porque eu tive uma mudança de mentalidade. Então, eu aceitei o novo, as novas tendências, nova tecnologia, igual moldura de GPS. Se o cara, por exemplo, é um pedreiro, e ele apresentar as molduras de EPS para inovar nas construções de pessoas que já têm casa pronta, quanto ele poderia ganhar de dinheiro com isso?
Então, o que basta é mudança de mentalidade. Ele tem que mudar. Mudou a mente, começa a prosperar. Então, as pessoas, elas não deixar de ter o medo. O medo é o grande vilão que impede o crescimento das pessoas. Eu sei que assusta, mas deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Hoje nós temos o sistema de EPS, que é as casas, nós temos as molduras. A moldura veio para ficar, a casa veio para ficar. E a moldura ela não é usada só na casa de EPS, ela pode ser usada em qualquer sistema construtivo. Tanto de alvenaria, como de steel frame. Em qualquer sistema construtivo, as molduras podem serem usadas. E o monopainel, ele pode ser usado até como fechamento de galpão. Eu tenho o galpão que colocou lá estrutural, desde fechar de tijolo, pode fechar de monopainel. Não precisa ser a casa. Pode fechar barracões também, feito de monopainel, muito mais rápido, muito mais prático. Então, o que basta a pessoa querer, falar assim, eu vou inovar, vou usar esse sistema construtivo. Além do mais, hoje nós também temos EPS que serve até como aterro, se a gente quiser. Nós temos produto para isso, entendeu? A pessoa tem de gastar caminhões e caminhões de aterro, tem EPS que suporta, né? Vou fazer um ressalto na minha laje, eu preciso fazer a minha laje precisa ser levantada, eu vou colocar lá quantas toneladas de concreto lá em cima? Uso o EPS, bota uma lona, bota a malha, passa o contrapiso levinho por cima. Então, tudo isso aí é mente aberta, entendeu? Para nova inovação. Não vou colocar lá tantas toneladas de concreto, porque o concreto pesa 2.500 quilos por metro cúbico. Se a gente usar o EPS, pesa o quê? Então, tudo isso aí é segurança para a obra, mas só que a pessoa tem que ter a mente aberta. Desde você ficar assistindo aí, dando risada no TikTok, cara, assiste vídeo tutorial do JR Construção nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Kawaii, na fanpage. Entra lá, JR Construção, qualquer rede vai encontrar. Eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo do que qualquer outro vídeo de entretenimento por aí. A gente já gasta tanto tempo hoje em dia no celular, né? Vamos usar esse tempo de uma forma construtiva. Útil também. E produtiva. É isso aí. JR, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe. Prazer conversar com você. E deu para entender, né, gente? Quem acha que construção com EPS é uma moda passageira, vai ficar para trás, hein? Se você não quiser ficar para trás, acompanhe a gente aqui no Isotox. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.